Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. A palavra nos diz: seguis aonde é aquele que é o Pai das luzes, aonde não há oscilação, porque não sejais, uma vez que és conduzido por aquele que é do alto, aonde nos mantém na luz, não sejais enganados daquele que não é de admirar que o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz, aquele que foi vencido, que o Senhor já trouxe juízo sobre ele, e assim aqueles que permanecem segundo ele são vencidos dia após dia, porque a palavra diz: sujeitai-vos ao Espírito daquele que é a luz, e resisti às trevas, e ela fugirá de vós. Aonde muitos estão sempre sendo influenciados pelas trevas, embora a palavra diz: jamais atribua suas faltas a outro. Lembrai-vos de Eva, quis atribuir a falta à serpente, Adão, por sua vez, atribuir a sua falta a Eva, foi esta que me deste por companheira. E se encontraram em condenação tanto a serpente, que a enganou, tanto a Eva, tanto como Adão. O espírito do engano daqueles que seguem dia após dia, aonde são seduzidos por aquilo que é maligno, ao invés de dar lugar para aquele que podia os endireitar. A palavra diz: quem poderá endireitar aquilo que, se não for aquele que o fez torto? Porque tudo é dele, tudo ele procede, ele forma a luz, as trevas, o ferramenteiro faz absolutamente tudo. E segundo o segundo Adão, assim como todo já nasce corrompido, nasce uma semente corruptível, e é necessário morrer e nascer incorruptível através daquele que é o elo da perfeição. E uma vez que se nasce nova criatura, não retrocede às atividades de outrora, mas antes segue dia após dia, segundo aquele que nos sustém e nos fortalece, aonde ele ensina. Aquele que alcança a graça, o favor imerecido, ainda que se tropece em algum ponto, está cometido, está como cumpridor dos mandamentos, pela fé que deposita nele e perseverança, ele sendo o elo da perfeição. Mas jamais utilizar a graça para retroceder ao jugo do opressor, porque a palavra diz que aqueles espíritos imundos, do qual, quando teve um encontro com a luz, as trevas se dissipa as trevas e ficaram a vaguear, e se aquela pessoa permite com que eles retornam com outros 7 piores, e o estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Por isso ele nos ensina a perseverança e a constância, porque aqueles que estão inconstantes estão sujeitos na mesma condenação da qual o Senhor já trouxe juízo para aquele que se disfarçava de anjo de luz, assim como também os seus conservos vão para o mesmo lugar do que ele, porque do Senhor não permite escarnecer. Tudo aquilo que procederes, certamente receberás, assim nos ensina o Senhor. Por isso, melhor para aqueles que permanecem dia após dia fazendo a sua perfeita e agradável vontade, aonde os seus planos sempre de nos fazer prosperar e jamais causar dano algum. Mas para aqueles que rejeitam a palavra, diz: assim como ele é amor, ele é benignidade, ele é misericórdia, ele continua sendo fiel para julgar aqueles que seguem na infidelidade, porque dele não se permite escarnecer. Tudo aquilo que estiveres a produzir, ele galardoa,
E se está na infidelidade, ainda que as suas primeiras obras fossem de justiça e de fidelidade, se agora está infiel, ele não muda e continua sendo fiel para os julgá-los, a fim de que sejam condenados, e assim a sua alma não se encontra o repouso do Senhor, o Shabat nas regiões celestiais, mas antes encontra a ira e indignação no Tofete, que foi preparado para aqueles que o desobedecem, aonde o seu verme não se queima. Assim nos ensina o Senhor. Por isso, melhor é para aqueles que permanecem, assim como a palavra diz que há mais esperança para um cão vivo do que para um leão morto. Assim como também o cão que volta ao seu vômito, já não há esperança, assim como a porca lavada que volta a revolver a lama. Melhor seria não ter conhecido os santos mandamentos. A palavra diz, melhor e dar as costas a eles. Melhor seria não ter nascido. Melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço e lançar ao mar. E assim o Senhor procede e galardoa sem demora, segundo a conduta de cada um, quer sejam boas, quer sejam más. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.